Bom, o texto foi produzido na minha dissertação de mestrado, né? Durante o curso de mestrado de 2006 a 2008, eu defendi em setembro de 2008. Como eu trabalho, já sou membro do Conselho Editorial aqui da Uniuv desde 2004, e a gente trabalha todo mundo junto ali com a faena e tal. Ela foi uma das revisoras da dissertação e logo que ela revisou, ela disse, a gente tem que publicar e tal. Mas aí você entra meio que na fila, né, porque tem várias pessoas aqui produzindo e o que precisa publicar e tal. E acho que em 2010 foi quando ela cogitou a ideia vamos começar a pensar na publicação. E aí eu não cheguei a fazer grandes alterações no conteúdo, mas a gente sempre se preocupa um pouco com a forma de apresentar isso no livro, né? Porque é um conteúdo acadêmico, é técnico, a gente sabe que o público direcionado também é esse público técnico e tal, são essas pessoas que vão se interessar. Mas é um livro, não é aquela folha A4 em que a gente entrega a dissertação, não é aquela encadernação, é outra coisa, então você tem que se preocupar um pouquinho. E eu gosto muito da produção de livros, né? É uma área que eu gosto, fui me aproximando dela aí com o trabalho aqui na faculdade. E aí a gente começou a ver isso, mas a gente tinha muito problema. A gente tem aqui na cidade uma carência grande de designer, pessoas que mexam com isso, porque fazer um livro é diferente de diagramar um jornal. Então a gente tem essa carência. E aí era uma pessoa que começava e as pessoas não terminavam e sabia que o negócio foi ficando meio enrolado, enfim, foi a parte mais difícil. Eu fiz toda a preparação de texto, né, por já trabalhar com isso. Se eu faço dos outros, eu vou fazer o meu. Eu fiz toda a edição, acrescentei títulos, tirei, enfim, e fiz parte também do projeto gráfico. Quem fez o projeto gráfico foi o museu e a Jussara. A ideia, a concepção dele, esse vermelho, a ideia da capa. E aí eu queria uma capa diferente, conversei com a professora Ana Inês, que é artista, é a nossa artista aí. E aí eu falei, Ana, pensa em alguma coisa lá pro meu trabalho e tal. Dei o livro, uma cópia do original, né, para ela. Ela leu, adorou e tal, e fez um trabalho muito bacana na minha concepção, porque ela pegou os jornais que eu trabalhei, os jornais que estão lá dentro analisados, são os jornais que fazem parte da ilustração. Então, esse trabalho artístico que ela fez, né, foi com o meu próprio objeto de pesquisa, ficou uma coisa bacana, assim, misturada e tal. Essa ideia do rasgar a imagem também achei interessante, porque dá uma multileituras aí, né, sobre a aparição da imagem da criança na imprensa, que ela não é uma imagem, a criança não é integral, porque ela aparece mais como um instrumento para chamar a atenção das pessoas, né, questão emotiva, tal, afetiva, enfim. Então, e aí ela fez tantas ilustrações que deu pra gente fazer isso em todo o livro. E aí que nasceu definitivamente o projeto gráfico, quando a gente conseguiu delimitar esses capítulos, essas entradas de capítulo. E aí você tem que pedir prefácio, né? Toda uma preparação, você tem que pedir prefácio. Daí eu queria que a Faena escrevesse, porque, querendo ou não, ela é uma pessoa que me inspira o tempo todo, né? E me ajuda muito. E ela tem uma boa culpa ou responsabilidade pelo que eu sou aqui dentro da universidade. Mas não podia deixar de pedir para minha orientadora do mestrado também, porque é aquela pessoa que te acompanha e tal. E aí pedi para as duas, né? Então teve uma apresentação e um prefácio, ficou recheado ali então pedi, mas aí você tem esse tempo que demora um pouco para as pessoas produzirem, né? Então tudo isso vai levando mais tempo para a produção. A gente não é uma editora comercial, no caso do Conselho Editorial, então a gente não tem essas pressas, né, pressa de lançar, não tem um cronograma rígido. Às vezes demora até um pouco mais por causa disso, mas enfim, daí teve isso. Aí eu quis fazer um textinho explicando o trabalho da Ana Inês, porque foi uma colaboração fundamental, aí também, né, leva mais um tempinho. Aí fiz a apresentação também, uma apresentação minha, que era necessária para o trabalho. E aí tem tudo que a gente nunca pensa em livro, né, que eu sempre brinco com os meus alunos também, que são as produções das orelhas
né? Orelha daqui, da quarta capa. Aí tem a foto, eu já tinha a foto, no caso, que eu já tinha feito com o professor Lúcio, que eu achei que era uma foto adequada por ser um trabalho técnico e tal, já era minha foto no site, então já foi para lá, mas se você não tem, você tem que produzir. Então tudo isso é coisa que a gente tem que ir pensando. O textinho que você vai apresentar lá. E aí quem diagramou acabou fazendo a diagramação, efetivamente distribuindo isso, né, foi o Fernando Gol, que é outro nosso colega aqui também, professor. Em princípio, essa capa era para ser mais acinzentada, com esse vermelho, porque isso aqui eu sabia desde o primeiro dia que ia ser vermelho, não me pergunto por quê, são coisas que a gente implica. Mas aí também teve um processo de a gente, enfim, ajeitar essas informações. Foram 2 revisões, né, provas de texto que a gente chama. Foram 2 provas de texto. E, enfim, ele tem alguns probleminhas, mas que acontecem erros na hora de ir para a gráfica, manda o arquivo errado, enfim, essas coisas assim, infelizmente. Mas eu acho que ele saiu, é um livro que eu tenho, não tenho orgulho dele, porque eu acho que é um trabalho, enfim, eu acho que é obrigação da gente difundir.